Assassinos em série são traiçoeiros e infelizmente são profissionais no ato de matar. É normal demorar alguns anos para que um padrão seja percebido pelas autoridades. Em resultado, a quantidade de vítimas costuma alcançar números elevadíssimos. E foi assim entre 1997 e 2006, quando mais de 20 homens perderam suas vidas sem ao menos receberem uma investigação digna. E seria somente quando já fosse tarde demais que a polícia responderia pelos chamados silenciosos das vítimas. Hoje, conheceremos um dos casos considerados como mais significativos dentro do padrão estudado pelo FBI. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. Em meados de 2006, os moradores da cidade de Houma, em Louisiana, foram surpreendidos com um anúncio do Departamento de Polícia local. De acordo com as autoridades, uma enorme força-tarefa foi criada com o objetivo de investigar uma série de assassinatos que vinham ocorrendo desde 1997. O procurador-geral do estado da Louisiana, Charles Fore, na época disse que a força-tarefa estava na caça pelo assassino apelidado de assassino em série de Bayou. A primeira morte registrada foi datada de julho de 1997, quando o corpo do garoto afro-americano David Mitchell, de 19 anos, foi encontrado em uma vala próximo da rodovia que dá acesso à paróquia de St. Charles. No dia do seu desaparecimento, David havia pegado carona com um desconhecido próximo da casa da sua avó, onde ele e sua família comemoravam o aniversário de um dos seus parentes. O legista concluiu que não haviam vestígios de contusão ou ferimentos, mas relatou ter encontrado água da vala nos pulmões do garoto. Na época, as autoridades disseram aos familiares que a causa da morte havia sido um afogamento acidental. Entretanto, os seus familiares informaram que David sabia nadar muito bem e deram ênfase no fato de que ele foi encontrado com suas calças abaixadas. Desse modo, acreditavam fielmente que havia sido vítima de um predador sexual. A polícia demonstrou resistência, tentando alegar que David estava envolvido em drogas ou com problemas desconhecidos pelos familiares, que obviamente desconsideraram essas hipóteses. Nos meses seguintes, a investigação permaneceu afastada e flertou com o arquivamento várias vezes. Até que em dezembro de 1997, o corpo de Gary Pierre, de 20 anos, foi encontrado dentro da mesma região que David. E novamente, ferimentos físicos não foram encontrados. No entanto, Gary possuía passagens pela polícia devido ao seu envolvimento com drogas, e sendo assim, a sua morte foi considerada um efeito colateral da sua vida problemática. Eventualmente, tanto o caso de David quanto o caso de Gary foram esquecidos pelas autoridades. Alguns meses depois, em julho de 1998, o corpo do sem-teto e viciado em drogas Larry Hanson, de 38 anos, foi encontrado na região, mas o caso passou batido pelo radar policial. E em 4 de outubro do mesmo ano, o corpo de outro viciado em drogas chamado Oliver LeBanks, de 27 anos, foi encontrado na região de Metairie, em Louisiana. Diferente dos outros casos, essa vítima teve ferimentos explícitos de espancamento e estrangulamento, além de que, na sua autópsia, vestígios de sêmen foram coletados. De acordo com a força-tarefa, essa vítima foi o ponto de declínio total do assassino, que abandonou a organização para cometer um crime completamente desorganizado. A prova disso é de que vários outros assassinatos aconteceriam um atrás do outro, como podemos ver a seguir. Em outubro de 1998, Joseph Brown, de 16 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento com um objeto pontiagudo. Ele também foi estrangulado. Seu corpo foi encontrado em uma região de Kenner, em Louisiana. Em novembro de 1998, Bruce Williams, de 18 anos, na mesma descrição da vítima anterior. Em maio de 1999, Manuel Reed, de 21 anos. Seu corpo foi encontrado em uma lixeira na região industrial da cidade de Houma, em Louisiana. O garoto foi violentado sexualmente e estrangulado. Vestígios de sêmen também foram encontrados no seu corpo. Em junho de 1999, Angel Mejia, de 21 anos. Seu corpo foi encontrado ao lado de uma lixeira em Houma. Diferente das outras vítimas, haviam sinais de que o garoto havia sido amarrado. Em agosto de 1999, Mitchell Johnson, de 34 anos. Seu corpo foi totalmente despido. Foi encontrado em setembro, descartado em uma área florestal ao longe de Metairie, Louisiana. O garoto foi amarrado, violentado sexualmente e estrangulado até a morte. Em janeiro de 2000, Michael Vincent, de 23 anos, teve seu corpo encontrado próximo da paróquia de Lafourche, com as mesmas características das vítimas anteriores. Após essa onda de mortes, a polícia conseguiu descobrir que Angel Mejia e Joseph Brown conheciam Gary Pierre.
Os investigadores também notaram que os três moravam próximos um do outro, indicando assim a presença de um criminoso que atuou repetidas vezes dentro da mesma região. O grande número de vítimas deixou os moradores e, principalmente, a comunidade LGBT de Roma aflita. Afinal, os assassinatos estavam datados de quase 10 anos e ainda não havia ocorrido nenhuma prisão. Em outubro do ano de 2000, o molestador de crianças condenado Kenneth Randolph, de 20 anos, teve o seu corpo despido encontrado em um campo aberto. O caso soou irônico, mas logo após isso, o corpo da garota Anoka Jones, de 26 anos, foi encontrado em um viaduto próximo. A garota era uma pequena criminosa com passagens pela polícia. Ela foi amarrada, violentada e estrangulada. As semelhanças com os outros a fez aparecer na lista ao lado das vítimas. Em 2006, depois que a existência do assassino em série foi compartilhada, muitos se apavoraram com o fato, mas uma boa parte da comunidade procurou ignorar a situação. Afinal, todos precisavam continuar suas vidas. E foi assim para a dona de uma locadora de filmes no centro de Roma. Ela de vez em quando conversava com os seus clientes sobre a existência do criminoso. E em uma dessas conversas, um cliente de longa data disse para a mulher que as autoridades estavam achando que ele estava por trás dos assassinatos em série da cidade. A mulher riu da cara do sujeito. E acredite, ela possuía motivos para rir, pois aquele cara em sua frente era o cara mais amigável que você poderia conhecer. Ele se chamava Ronald Dominic. Claro, assim como uma dezena de outros clientes, ele também alugava filmes pornográficos homossexuais. E ela já tinha perdido a conta das vezes que ficou conversando com Ronald sobre os encontros sexuais do mesmo. Além disso, ele costumava alugar filmes infantis para os seus sobrinhos com o intuito de agradá-los. Após vários anos atendendo o sujeito, uma certa amizade foi criada, mas ela jamais imaginaria o que se escondia por debaixo da feição calma e inofensiva de Ronald Dominic. Em novembro de 2006, Rick Wallace, um recém-preso liberado de Bayou Blue, em Roma, foi até o seu agente de condicional e relatou uma história peculiar. De acordo com o sujeito, ele foi convidado por um homem que se identificou como Ronald para acompanhá-lo até o seu trailer com a promessa de que usariam drogas e fariam sexo com uma garota. A princípio, o convite foi bem tentador para Rick, que seguiu o homem até o trailer. Entretanto, ao chegarem, o tal Ronald tentou convencer o seu convidado de que a garota gostava de bondage e quis amarrá-lo antes que ela chegasse. Rick achou muito esquisito e acabou negando o convite para a fantasia sexual. Assim, ele informou que estava indo embora, mas foi ameaçado por Ronald, que demonstrou resistência à situação. Mas por sorte, Rick conseguiu fugir. O agente de condicional achou a história uma grande mentira, pois era comum por parte do criminoso contar diversas histórias que nunca aconteceram. Porém, dessa vez ele decidiu confiar em Rick e compartilhou a história com as autoridades. Em pouco tempo, o tal agressor foi identificado como o nosso já conhecido Ronald Joseph Dominic, com 42 anos na época. Através da sua ficha criminal, os investigadores da força-tarefa do assassino em série de Bayou descobriram antecedentes curiosos na vida do homem. Nos registros de denúncias, em 1996, um homem seminu e com um fio elétrico amarrado em seu pulso se jogou da janela do trailer de Ronald, alegando que ele havia tentado matar. Na época, os moradores próximos sabiam das preferências sexuais de Ronald e acabaram ignorando a situação. A polícia, no entanto, acabou o prendendo e ele foi liberado sob uma fiança de $100 mil. Um julgamento deveria acontecer, mas o Ministério Público não localizou a suposta vítima, resultando no arquivamento do caso. Em 2002, Ronald também possuía registro de ter agredido uma mulher durante um desfile na paróquia de Terrebonne. De acordo com as fontes, ela estava manobrando o carro em alta velocidade quando bateu em um carrinho de bebê. Ronald ficou furioso e a obrigou a pedir desculpas, mas mesmo que ela se desculpou, ele deu um soco no seu rosto. A justiça pôs Ronald em um programa para infratores com problemas comportamentais, onde ele cumpriu todo o projeto. Agora, em interrogatórios sobre esse seu passado e suas recentes ações, o homem se apresentou tranquilo e até mesmo aceitou doar o seu sangue. Os investigadores o liberaram e aguardaram pelos resultados de testes de DNA. Alguns dias depois, o perfil montado no teste de DNA se apresentou compatível com os vestígios de sêmen encontrado na vítima Oliver LeBanks, morto em outubro de 1998, e Manuel Reed em maio de 1999. No dia 1º de dezembro de 2006, através de um mandado de busca em mãos, a equipe tática da força-tarefa caçou por Ronald até encontrá-lo em um abrigo para sem-teto. Ao ser preso, a primeira coisa que ele disse foi de que sabia que sempre foi uma questão de tempo até aquilo acontecer.
Em sua entrevista, Ronald compartilhou que previu sua prisão para 4 anos antes, em 2002, e que com isso em mente, ele acabou apenas abandonando a casa de sua irmã para não ser preso em sua frente. A história era curiosa, principalmente devido ao fato de que se conectava com o andar das investigações, pois ao fim de 2002, os assassinatos haviam simplesmente mudado de local, mesmo ano no qual Ronald se mudou para a comunidade pacata de Bayou Blue. No final de maio daquele ano, o corpo de Deidre Woods, de 19 anos, foi encontrado parcialmente nu jogado ao lado de sua bicicleta em um canavial. A morte do garoto foi considerada acidental devido ao problema de asma que ele possuía, mas desde sempre houve dúvidas quanto à natureza da tragédia. No dia 24 de outubro de 2004, o corpo da primeira vítima branca, Michael Burnett, de 21 anos, foi encontrado sob a mesma assinatura do assassino em série. No mesmo mês, um sem-teto chamado Larry Matthews, de 46 anos, foi encontrado morto. Devido à ausência de familiares, o homem só viria a ser identificado mais tarde. As mortes, então, só voltariam em 2005, ano no qual o maior número de vítimas foi registrado. Entre essa série de assassinatos, foi a partir do caso de August Watkins, morto em abril de 2005, que as autoridades passaram a entender que o assassino em série estava mudando de região. Nesse período, as investigações estavam sendo feitas em sigilo, sem causar alarme público. No entanto, devido à mudança de região e dada a vastidão das vítimas, o caso foi entregue para as mãos do FBI e uma força-tarefa foi criada que incluía 9 escritórios do xerife do sul de Louisiana, o Departamento de Polícia do Estado e a própria agência federal. Enquanto a força-tarefa trabalhava de maneira árdua no caso e avisava os moradores locais da presença do criminoso, Ronald Dominique fazia sua última vítima antes da sua prisão. Christopher Sutterfield, de 27 anos, foi encontrado morto no dia 14 de outubro de 2006. E, curiosamente, os dois eram namorados. O relacionamento havia começado em maio do mesmo ano e sem o conhecimento dos familiares de Christopher. A última vez que ambos estiveram juntos foi num encontro na paróquia de Iberville, onde Ronald atingiu a cabeça do seu companheiro com um objeto contundente. Christopher acabou sofrendo o mesmo fim de todas as vítimas. Os familiares e amigos da vítima só conseguiram informar a polícia que haviam o visto andando com o seu amante desconhecido em uma SUV preta, veículo que foi diretamente ligado a Ronald após sua prisão. Quando a identidade do assassino em série foi compartilhada em sua coletiva de imprensa, a dona da locadora no centro de Roma se viu incrédula. E após aquilo, ela evitaria a qualquer custo responder questões sobre aquele agradável cliente que há tanto tempo atendeu em sua locadora. Mas quem era Ronald Joseph Dominique? Ele nasceu por volta do ano de 1964 na pequena cidade de Thibodaux, em Louisiana. Lá, participou de clubes de música na escola em que estudou. Em sua adolescência, costumava ser taxado de homossexual devido à sua personalidade retraída e, de certa forma, sensível. Ronald, no entanto, nunca admitiu sua orientação sexual. Mas esse fator contribuiu para a sua frustração, o fazendo esconder sua verdadeira identidade. Uma parte dos seus vizinhos conheciam Ronald como um garoto gentil e que de vez em quando os ajudava em trabalhos braçais na área de trailers em que morava. Ao mesmo tempo, existiam pessoas que conheciam apenas o Ronald que se vestia com roupas femininas e ia em bares gays. Sua vida foi praticamente apenas isso. Ronald vivia sozinho com a sua própria frustração, a qual não conseguia lidar. Ele mudou de emprego diversas vezes e eventualmente permanecia desempregado. Conforme envelhecia, seus problemas financeiros surgiram e ele precisou ir morar com sua mãe ou irmã, as quais não ajudava com nenhum dinheiro. A comunidade gay não gostava muito de Ronald devido aos seus avanços desagradáveis, e a polícia já o conhecia muito bem devido ao seu histórico criminal. Em 1985, ele foi acusado por assédio telefônico ao ligar para uma mulher e ofendê-la de maneira sexual. Por conta daquilo, no tribunal, Ronald se declarou culpado e pagou uma multa de $74. Nos próximos anos, ele teve um problema com o álcool e acabou sendo preso por dirigir embriagado. Aos 33 anos, ele iniciou sua onda de assassinatos e, nos meses anteriores à sua prisão, entrou em um clube de bingo chamado Lions Club. Suas tardes de bingo com outras pessoas mais velhas pareciam ser o único ponto relevante da sua vida miserável. E agora, voltando para o presente, onde ele foi preso, no dia da sua prisão, Ronald usava uma bengala devido ao recente problema cardíaco que adquiriu devido ao seu excesso de peso. O dono do clube gay chamado Drama Club disse que por muito tempo Ronald frequentou o espaço, mas sempre foi um homem sutil. Ele não bebia álcool, apenas refrigerante ou água. Contudo, clientes do bar costumavam reclamar da presença do homem. Ele parecia ser um homossexual indesejado no local. Mas enfim, após ser preso, Ronald confessou cerca de 23 assassinatos e deu detalhes precisos do que fez com cada uma das vítimas. Os promotores do estado de Louisiana desejavam apenas uma coisa para o criminoso:
a morte. De acordo com o xerife Jerry Larpenter, o sexo era a motivação principal de Ronald. As autoridades disseram que o criminoso costumava dormir até as 10 horas da noite e depois permanecia pelo menos 4 horas nas ruas caçando suas vítimas. Seu foco era homens sem teto, drogados, alcoólatras ou qualquer homem indefeso. A sua forma mais fácil foi a de convidar homens para dormirem com sua esposa em troca de dinheiro. Depois de levá-los até o seu trailer, ele convencia suas vítimas de serem amarradas e as dominava. Alguns não eram homossexuais e acreditavam que a qualquer momento a esposa de Leonard chegaria no trailer com eles, mas isso jamais aconteceu. Desde o início das investigações, ele se apresentou satisfeito em ajudar nos casos. O problema é de que, embora tenha confessado 23 assassinatos, ele não admitia a culpa de todos os ataques. Ao ser questionado sobre a motivação, Ronald respondeu que matou suas vítimas devido ao trauma de 1996, onde a vítima conseguiu fugir do local, e ele não desejava que aquilo voltasse a acontecer. Essa informação do criminoso é interessante, pois ao longo de toda sua vida, Ronald parecia ter reagido com medo de todas as coisas. Por exemplo, ao ser preso embriagado, ele parou de beber. Sobre a sua sexualidade, ele reagiu ao violentar, torturar e matar outros homens. De um ponto de vista mais frio, Ronald Dominique parecia ter feito de si mesmo um monstro como forma de esconder suas fraquezas e fantasias mórbidas. Infelizmente, a consequência de sua incapacidade de lidar consigo mesmo resultou na morte de mais de 20 homens e garotos. Em 24 de setembro de 2008, Ronald Dominique assinou um acordo judicial onde o tribunal considerou o réu culpado de todas as acusações. Contudo, sua sentença foi em apenas 8 acusações de assassinatos, recebendo assim 8 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. Enquanto o juiz lia os nomes dos 8 jovens que garantiram sua prisão, o assassino manteve sua cabeça baixa. Os familiares gritavam e o enviaram palavras de maldição ao inferno. E esse foi o fim do assassino em série de Bayou. Atualmente ele tem 59 anos e ainda está detido na prisão do estado de Louisiana.